Apocalipse capítulo 12, o dragão é chamado de a antiga serpente, o diabo, Satanás. Seria então Satanás, o diabo, a antiga serpente, aquela serpente do Éden de Gênesis capítulo 3? Fica comigo depois da vinheta, que o que nós vamos estudar é justamente isso. Olá, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Vamos estudar neste vídeo sobre a misteriosa serpente de Apocalipse 12. Seria ali a serpente, aquela mesma de Gênesis capítulo 3, que conversa com Eva e acaba convencendo ela a comer o fruto proibido? A maioria dos teólogos e dos cristãos, ou pelo menos daqueles que têm algum contato com a Bíblia Sagrada, e entendem que ela tem ali sim a sua verdade, acreditam que sim, que a antiga serpente de Apocalipse capítulo 12 seria Satanás, né? Ali vai dizer o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Eles associam que essa antiga serpente é uma referência imediata à serpente do Éden de Gênesis capítulo 3. Mas será que é? Antes da gente falar sobre isso, nunca é demais lembrar das minhas redes sociais. Tá? Eu sempre estou postando shorts no meu Instagram e no meu TikTok, como você pode ver aí. Então, se você ainda não segue as minhas redes sociais, segue lá que sempre tem shorts, sempre tem divulgações de produtos, projetos, eventos ou igrejas onde eu estou, situações da minha vida particular, que às vezes eu coloco lá, algum evento, algum passeio, uma data comemorativa, um pensamento, notícias do dia a dia, da geopolítica, do que está acontecendo nesse nosso mundo maluco. Segue as minhas redes. E você que é novo por aqui, se o algoritmo sugeriu esse vídeo para você por causa das suas preferências, aproveita que você está por aqui e você clica no curtir. Aí você pode se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho aí e fazer parte dessa nossa comunidade de estudiosos malucos da Bíblia Sagrada. Beleza? Aproveitando que eu falei sobre as minhas redes sociais, lá eu tenho divulgado o meu projeto atual, que está em andamento, que se você não sabe, são os meus livros da série Metanoia, tá bom? Eu estou lançando aí esses livros, estou no volume 3, atualmente estamos no volume 3, e é uma série de ficção apocalíptica. Então, nesses livros eu conto, através de uma narrativa com personagens fictícios, o meu entendimento sobre os eventos que antecedem o Apocalipse, até chegar de fato no Apocalipse, mas com uma narrativa fictícia, aonde nas personagens eu também trago ali algumas histórias de personagens da Bíblia, como uma forma didática de você entender, por semelhança, né? E trago ali personagens que fazem alusão a pessoas reais, dentro da política, dentro da religião, para você entender o papel delas no Apocalipse, segundo a minha compreensão escatológica. Então é uma ilustração para você entender o Apocalipse segundo a ótica dos meus estudos. E ali você vai ter ação, aventura, você tem ali ocultismo, sociedades secretas, teorias da conspiração, você tem guerras, conflitos, você tem ali relíquias e itens e superstições e mitos e lendas, tudo isso para te levar numa jornada divertida, curiosa, até os eventos que culminam no Apocalipse, a volta de Jesus e o fim dos tempos. Então, Metanoia, volume de número 1, o volume de número 2 e volume de número 3. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já lancei os outros. Eu tenho lançado um livro por mês. Meu projeto é que até o mês de dezembro eu tenha lançado todos os 9 livros da coleção. De janeiro até agosto serão os 8 livros da história principal. Aí eu vou escrever entre agosto e dezembro o livro que vai ser a batalha de Apocalipse 20, 21 e 22, o Armagedon e ali Novos Céus e Nova Terra. Então, em um ano, o lançamento de 9 livros, além dos outros livros que eu tenho lançado que tem outras temáticas, mas você pode me acompanhar. Na descrição desse vídeo você tem os links para adquirir esses livros aqui, para você comprar pela Wiclap, que é a editora onde nós estamos lançando o nosso livro, e o link também na Amazon.
Você que tem aí desconto no frete, você que tem outras possibilidades, você tem desconto no produto, você pode comprar pela Amazon e usar aí os seus benefícios. Beleza? Link na descrição para você adquirir qualquer um dos 3 volumes. Tá joia? Então vamos lá estudar essa serpente, para saber se a serpente de Apocalipse 12 é a mesma de Gênesis 3. Vamos começar fazendo a leitura de Apocalipse 12, que nos leva ao entendimento desse texto. Aí, Apocalipse capítulo 12, do verso 3 ao verso 9, diz assim: E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, ou 7 coroas, né? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Aí pula para o verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui você tem uma alusão à antiga serpente. Você tem aqui a informação, esse grande dragão que luta com Miguel, a antiga serpente, que é chamada de Diabo, Satanás. Então alguns vão dizer que esse versículo definitivamente faz um link direto do dragão de Apocalipse 12 com a serpente de Gênesis 3 que estava no Jardim do Éden. Existe mais um texto que vai trazer essa ideia, que seria o texto que se encontra em Ezequiel capítulo 28, verso 13 e 14, que ajudaria, teoricamente, a sustentar essa ideia de que essa serpente, esse dragão, essa serpente é a mesma de Gênesis 3. Você vai ver o versículo 13 de Ezequiel 28 que vai dizer: Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Aí você vai ligar as duas coisas. Apocalipse 12 vai dizer: foi lançado na terra o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo Satanás. Aí alguns vão dizer, tá vendo? Tá dizendo que esse dragão é aquela antiga serpente. Então, primeiro, quer dizer que toda antiga serpente é aquela do Éden, de Gênesis 3? Complicado. Mas vamos lá. Aí alguns vão dizer assim, não, porque o texto de Ezequiel 28 vai deixar claro que o diabo, Satanás, ele estava ali no Éden. Porque o texto vai dizer no verso 13, estivestes no Éden, jardim de Deus. E aí você entende, irmão, o dragão de Apocalipse 12 é a antiga serpente de Gênesis 3 e é o Satanás, porque o texto fala, é chamado de o diabo Satanás. E aí Ezequiel 28 vai dizer que esse diabo Satanás, ele estava lá no jardim do Éden, no jardim de Deus. Mas vamos entender uma coisa, Ezequiel 28 é uma continuação e ele tem um prelúdio que na verdade está em Ezequiel 27. Ezequiel 27, versículo 16, olha o que diz. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Esmeralda é uma das pedras que a gente viu que estava na veste daquele personagem de Ezequiel 28. Que no começo do capítulo 27 e 28, Deus fala para Ezequiel, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então aqui, antes de qualquer coisa, trata-se de uma pessoa real naquele momento. Versículo 22. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas, em toda a pedra preciosa e ouro, negociaram nas tuas feiras. Então, Ezequiel 28 ele estava rodeado de pedras preciosas, certo? O texto aqui vai dizer que
Esses mercadores de Sabá e Ramá negociavam pedras preciosas com o rei de Tiro. Então, a gente começa já a entender o contexto das pedras preciosas. Versículo seguinte: Harã e Canê e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. Então, peraí. Harã e Cane eram duas regiões que negociavam com o rei de Tiro. Mas Éden também era uma região que negociava com o rei de Tiro. Por isso que ele estava no Éden, conforme o capítulo 28, estiveste no Éden, jardim de Deus, e se cobria das pedras. De fato, o Éden é um lugar real que negocia com ele e negocia pedras preciosas. Tá? Aí você tem que entender o seguinte: esse Éden é aquele Éden do Gênesis? Claro que não. Porque o Éden do Gênesis, como nós temos o texto ali, depois ele acaba sofrendo, como todo o planeta, a, a, os efeitos do dilúvio, a grande deriva continental, as placas tectônicas se desmontando e se afastando, existe uma nova realidade geográfica, a formação de cadeias montanhosas, a formação de canyons, a divisão entre grandes mares e grandes rios ou lagos, né, de água doce, cachoeiras. Né? Então, existe uma reprogramação do planeta, um reposicionamento, uma realocação, que aquele jardim do Éden de Adão e Eva não é mais o mesmo, não é no mesmo lugar, não é do mesmo jeito. Aí uma nova região posterior é batizada de Éden. Aí alguns comentaristas de Antigo Testamento vão dizer que aquele nome foi batizado de Éden porque era um lugar esplêndido, tal qual teria sido o jardim de Deus no período do Gênesis. Então essa região do Éden é um lugar real, batizado de Éden, aonde o rei de Tiro negociava com eles pedras preciosas. Isso em Ezequiel 27. Por essa razão, em Ezequiel 28, vai dizer: tu que estivestes no Éden, jardim de Deus, né? De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Que ele negociava pedras preciosas com Harã, com Cane, Sabá, Ramá, Éden, Assur, Quilmade. Ezequiel 27 vai trazer o nome de todos os lugares com quem o rei de Tiro negociava pedras preciosas, entre eles o Éden. Tá? Então, primeira coisa, sobre a questão de ele estar no jardim do Éden, olhando para o texto do Antigo Testamento, a gente já consegue mais ou menos resolver essa questão, tá? De por que fala que ele estava no Éden. Por essa razão, Ezequiel 27. Aí nós temos uma outra questão. Ainda não resolvemos o problema de ele ser a antiga serpente, o diabo Satanás, que estava no Éden. Aí isso aqui eu extraí, pessoal, para você que não sabe, esse assunto da serpente, eu tenho uma pincelada que eu dei sobre esse assunto num podcast, e aí eu coloquei alguns shorts nas minhas redes sociais, mas muito desse conteúdo eu já falei sobre ele na minha série que tem aqui no canal sobre o Apocalipse. Se você por acaso não sabe, aqui no nosso canal nós temos uma série onde eu estudo todo o Apocalipse. Eu trago o texto, o contexto, os eventos e fatos históricos e uma interpretação mais sóbria e mais pé no chão, uma compreensão atemporal. Nem tudo está muito no passado, nem tudo se está realmente no presente, nem tudo é somente para o futuro, tá? Inclusive, Apocalipse, uma compreensão atemporal, é o nome de um dos meus livros que eu estou terminando. Tá? Esse livro vai ser, na verdade, o conteúdo dessa série de vídeos do canal, mas aí em forma de livro, para você ter um material impresso aí para consultar. Outro detalhe, tá? O pessoal tem perguntado aí, mas os meus livros, eles não são digitais, tá? Não são PDFs, você vai receber o livro físico, tá? Eu gosto de papel, então você comprando meus livros, ele vai ser o livro físico chegando aí na tua casa, tá bom? Não são livros digitais, como alguns têm ficado com medo aí. Mas eu não gosto de livro digital, eu não quero PDF. Eu nunca disse que era, tá? Os livros estão aqui, ó, bonitinhos, impressos, para você receber eles aí na tua casa, folhear, circular. Eles são ilustrados, eles têm várias ilustrações das cenas e das coisas que estão acontecendo. Tenho certeza que você vai gostar. Continuando aqui, então, esse slide que eu extraí do meu vídeo de Apocalipse 12, ele vai dizer, para a gente tentar entender essa questão da antiga serpente, a que se refere, quem é a antiga serpente, por que esse termo é usado, o anjo falando isso para João escrever, fazia sentido para João e para os leitores do Apocalipse? O dragão, então, ele seria
em Apocalipse 12, o Império Romano no seu apogeu, visto que ele tem 7 cabeças em Apocalipse 12, mas em Daniel 7 ele tem uma cabeça só, tá? Mas o texto diz que ele é a antiga serpente, o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Existe alguma comparação mais correta? Não, todas estão corretas, tá? A serpente, ela parece apontar para o Éden, só que seria muito raso ter somente essa referência, uma vez que a serpente é um elemento muito mais abundante na tradição bíblica e judaica, mas especialmente na maioria entre outros povos da antiguidade. Então esse conceito de você ter uma serpente, como uma serpente primordial, uma serpente do início dos tempos, como grande antagonista de uma divindade, não é uma exclusividade bíblica, tá? Inclusive a Bíblia não é a primeira que faz referência a ter uma serpente como seu grande antagonista, ou como grande rival ou adversário da sua divindade principal. Aqui nós vamos ter alguns exemplos, como aqui, ó, outras culturas trazem a sua própria versão do Éden, né, que vão derivar desse Éden do Gênesis. Então, o fato de o Gênesis ter sido escrito depois do que outras literaturas mais antigas que falavam de um jardim dos deuses, não quer dizer que ele não seja verdade, só porque ele veio a ter o primeiro registro escrito depois dos outros, tá? É como se você tivesse uma notícia para contar para alguém, e só que alguns chegam e contam ela antes de você. O fato de você contar depois não quer dizer que você copiou, que você inventou, mas simplesmente alguém contou primeiro do jeito dele. É o que acontece com a Bíblia Sagrada. Ela tem literaturas mais antigas que falam sobre um jardim dos deuses também, com um casal vivendo ali, né? Você vai ter em outras culturas essa questão de a serpente, né, uma antiga serpente primordial, ser ali um grande antagonista da divindade principal daquela crença. Na Babilônia, por exemplo, eles acreditavam ali na sua cosmogonia de Marduk contra Tiamat, que era o dragão fêmea que emergia do mar. Na cultura ugarítica, você tem o deus El contra Lotan. Também é na cultura cananita, né? Esse deus El, inclusive, é o deus que Melquisedeque entendia que era aquele que protegia Abraão, né? El Elyon, mais alto do que os altos, né? Ou altíssimo. Você tem também o ciclo de Baal, que é Baal lutando contra Ian, que é o deus dos mares, que envia o seu bichinho ali, Lotan, para lutar contra Baal. É mais ou menos como na Fúria de Titãs da mitologia grega, quando Hades vai lutar ali com Perseu, né? Se não me engano, né? Ele vai lutar contra Perseu e ele envia o Kraken para a ilha de Andrômeda ali para lutar, né? Contra a cidade ali de Argos, né? De onde tem os argonautas, e aí ele oferece Andrômeda como sacrifício para o Kraken, se não me engano ali. Seria isso mesmo, né? Então seria mais ou menos o mesmo caso no ciclo de Baal. Ian, o deus dos mares, envia a grande serpente Lotan para lutar contra Baal. Você também tem ali uma outra cultura que acredita no Gênesis, onde tem a sua própria árvore da vida, seu próprio fruto proibido, o seu casal primordial, e uma serpente como guardadora da árvore, que é o Adapa. Esse seria o Adão deles ali, né? Ele viveu entre as divindades, os Anunnakis, na terra de Eridu, no jardim de Edenu, que era o paraíso. Aí você pega a raiz das palavras Éden e Edenu, Adapa e Adão. Adão, na verdade, é Adama, né, que é aquele que vem da terra, né, em hebraico, Adama. Então você tem Adapa e Adama, você tem Éden e Edenu. Então você tem semelhanças das culturas aí, né? E aí se você trouxer para outras culturas ao redor do mundo, você tem ali a mitologia asteca e maia, o Quetzalcoatl, ou Kukulkan, que é a serpente voadora emplumada, também chamado de dragão, como também era conhecido como estrela da manhã, né? Assim como também um dos apelidos, tanto de Jesus quanto de Satanás, o dito Lúcifer, né? Aí você vai ter também, por exemplo, na mitologia nórdica, a Jormungandr, a filha de Loki, a serpente do mundo, que protege e guarda a árvore da vida, Yggdrasil, né? Então, você vai ter ali várias semelhanças. Para demonstrar que esse conceito de antiga serpente não faz referência especificamente à serpente do Éden,
mas há um conceito mais primordial de que havia uma serpente primordial do início dos tempos, que era a grande antagonista da divindade que regia aquela cultura, aquela crença. Vamos começar a demonstrar alguns desses exemplos, né? Você tem aí uma ilustração antiga, onde você tem esse carequinha no meio aí. Esse carequinha do meio aí, ele é Adapa, que vivia no jardim de Edenu, na região de Eridu, e esses outros seres aí, você tem o que está segurando ele pela mão e o que está assentado, seriam os Anunnakis, né? Que ali ele teria comido, se não me engano, o que ele come ali, ele bebe da cerveja e come do pão sovado também, que era um fruto proibido desse jardim de Edenu. E aí você tem embaixo aí, parece um cachorrinho, mas não é, tá? É uma serpente, você vê pelas escamas no corpo, pela língua, mas ela tem patas e asas, porque essa era a crença das serpentes, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, da serpente ela ter pata e ter asas. Isso não é estranho às culturas do Antigo Oriente Próximo, Suméria, Fenícia, Mesopotâmia de uma forma geral. Então aqui você tem uma inscrição de Adapa sendo levado até juízo diante dos Anunnakis, por ter comido ali o alimento sagrado dos deuses, que se não me engano era o pão sovado e a cerveja. Tá? E aí quem vai comparecer ali diante desse julgamento de Adapa era o guardião do jardim e da árvore, do fruto, do alimento sagrado, que era uma serpente com patas e com asas. Ela era a guardadora da árvore, assim como a Jormungandr da Yggdrasil, assim como a serpente do Éden ali, onde tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Mais um exemplo aqui, nós temos Baal contra Lotan. Lotan aqui já é uma serpente do mar também com patas, mas que tem 7 cabeças, e uma dessas cabeças é ferida de morte por uma foice. Alguma semelhança com Apocalipse 13? Pois é, João estava usando a literatura que o anjo passava para ele para comunicar com um povo que examinaria a sua história da antiguidade, os deuses pagãos que se infiltraram no meio de Israel, e entenderia o significado daquela visão, né? Aqui você tem então Baal contra Lotan, a serpente do mar de 7 cabeças, com patas, e que teve uma das suas cabeças ferida de morte. Tá? Próximo aí é da cultura babilônica, né? À esquerda você tem Tiamat, pode ver que também tem patas, tem escamas no corpo, tem asas e tem chifres. À direita você tem aí também o deus Marduk, que também está com asas aí, porque eles representavam as suas divindades, né, os seus homens divinos, como querubins. Os querubins que tinham asas, né? E aí você tem à direita menorzinho uma outra representação de Marduk de pé, andando sobre as águas, e aí nas águas você tem saindo delas ali a Tiamat, com escamas no corpo, tá com a pata ali sentada em posição de cachorrinho, aquela língua de réptil para fora e os 2 chifres, né? Ela aparece com os 2 chifres nas 2 imagens aí. Aí a gente traz para o Egito, né? Onde você tem um guardião do jardim ali com formato de lebre, né? Que está ferindo de morte uma serpente que está circulando uma árvore da vida. E aí veja que esse conceito também está na mitologia egípcia. E a serpente no Egito aparece como grande antagonista do deus Ra, que é a serpente Apep, que diz que ela sempre voava e subia até a barca solar de Ra, que ficava no céu, para tentar devorar o sol e tirar os poderes de Ra. Por isso que os egípcios vão ter, nessa questão em específico, a crença de que quando o sol escurecia, ou havia eclipse, ou o sol não aparecia, era porque a Pepe tinha vencido aquele duelo diário contra Ra. Aí, quando o Sol aparecia novamente, eles entendiam que Ra tinha conseguido vencer a Pepe e pegado o Sol de volta. E aí esse ciclo é diário, essa luta de Apep contra Ra. Uma das razões pelas quais Deus vai enviar uma das 10 pragas, que é escurecendo o Sol, mostrando que ele é mais poderoso que Ra e que a serpente Apep, ou Apófis em grego, né? Você tem mais uma imagem aí também da luta de Apep na barca solar, onde os servos ali de Ra estão lutando com ela, ferindo ela, para ela não devorar o sol, né? Aí aqui você vai ter Horus ali sentado no trono da barca solar. Então você veja que tem mais uma ilustração de um servo egípcio aqui, ferindo, né, com uma lança ali a cabeça de Apep. Então, você já tem uma antiga serpente como grande antagonista da divindade,
na cultura ugarítica, babilônica, fenícia, suméria. Aqui na egípcia você já tem também uma grande antagonista, que é a Pepe, uma serpente gigante voadora, porque para voar tem a barca solar, né, no céu. Inclusive ela é retratada com asas em alguns casos. Depois eu vou trazer a imagem aqui, até tem a deusa Wadjet, que é uma serpente com asas também, que inclusive ela é encontrada cunhada a ouro nos tesouros de Tutankhamon. Aqui você tem uma representação curiosa, o bebê Horus à esquerda está pegando ali serpentes com as mãos para elas não subir no cesto e não ferir ele, né? E aí ele exerce autoridade e poder sobre essas víboras. E do lado direito aí, você tem uma reimaginação dessa cena agora na mitologia grega, onde o bebê Hércules também tinha pego com as mãos uma víbora que estava entrando no cesto onde ele estava dormindo ali para matá-lo, né? Você tem aqui então uma espécie de sincretismo da cultura egípcia para a cultura grega. Isso era muito comum, tá? Principalmente na jornada do herói ou o mito do herói, eles tinham que, entre algumas outras regras para ser considerados semideuses ou heróis, eles tinham que ter grandes feitos ou feitos miraculosos na sua infância, tá? Eu falo mais sobre isso no meu vídeo que eu falo sobre o Zeitgeist, que é o espírito das eras, onde eles queriam fazer ali tipos de arquétipos de Horus e colocar Cristo como um desses arquétipos ou repetições. Por isso eles começam a criar histórias miraculosas e fantásticas da infância de Jesus, porém que não são verdade, né? A gente avança para a cultura grega agora, fazendo esse link com o bebê Hércules. Nós temos o mito de Apolo, né, ainda bebê, tendo que fugir ou escapar da serpente Piton ou Python. Aí você tem uma segunda representação, veja que ele estava com arco e flecha naquela oportunidade. Então, na mitologia grega, você tem também Python, ou Piton, como uma grande antagonista do herói, do deus Apolo, né? E ele fugindo dela desde que ele era bebê, né? E aí você tem uma representação dele já adulto. Veja que a serpente também ela cresce e se desenvolve, ela já é uma serpente do mar que tem asas e que tem patas. E aí Apolo, veja que ele está com arco e flecha, também vence a serpente Piton ou Python. Então Apolo na mitologia grega também tem a sua grande antagonista, a antiga serpente Piton ou Python. Já falei sobre a mitologia nórdica, né, onde a filha de Loki, Jormungandr, a serpente do mundo, a guardadora da árvore Yggdrasil, ela tem também os seus vários conflitos contra o deus Thor, o deus dos trovões, né? Inclusive o apocalipse nórdico, o Ragnarok, é a grande luta, né, de Jormungandr contra Thor, mas do lobo Fenrir, também filho de Thor, que vai ali destruir Asgard, e vai destruir a criação, né? Esse é o apocalipse nórdico, Ragnarok. Então veja que na mitologia nórdica também há uma grande antagonista, a serpente Jormungandr contra o filho do deus principal, né? Thor, filho de Odin, o pai de todos, como ele é chamado, né? Aí na cultura judaica você tem também ali o deus Yahweh, ou Yod-He-Vav-He, que é o tetragrama sagrado, YHWH, que ninguém sabe a pronúncia, senão os sumos sacerdotes daquela época do Antigo Testamento. Você tem aqui o deus Yahvé lutando contra seu grande antagonista Leviatã, a serpente do mar, a serpente abrasadora. E você vai ter, principalmente no livro de Isaías, outras menções a Deus pelejando e lutando contra Leviatã, que inclusive é um animal da qual Deus ele se gaba de ter criado em Jó 41. É muito interessante isso, né? Aquilo a qual Deus ele gostava de ter criado, ele se exaltava por ter criado um animal tão fabuloso quanto o Leviatã, acaba sendo seu antagonista, né? E aí a gente vai chegar então num outro contexto, que a primeira coisa eu queria que ficasse claro esse entendimento de que a antiga serpente, só porque ela é antiga, não faz um link direto com o Éden. Tá? Isso não é uma regra literária, não é uma regra exegética ou hermenêutica, de forma nenhuma. A antiga serpente, você olhando para as culturas antigas, pegando essa palavra antiga, toda antiga cultura, inclusive a cultura bíblica, tem uma serpente primordial como grande antagonista. Então o objetivo aqui é mostrar que o diabo ele é uma tipificação de uma grande antagonista de Deus, um grande inimigo de Deus que vem desde o princípio.
Agora, a serpente do Éden, coitada, ela não tem a menor condição de ser a grande antagonista de Deus, visto os castigos que Deus dá para ela, né? E aí a gente vai estudar o texto de Gênesis 3 para entender como que não tem nenhuma possibilidade daquela serpente ser o diabo, mas ela era simplesmente e unicamente um animal mesmo, tá? Um animal como qualquer outro animal do campo. Quem vai dizer isso é o texto. Aí a gente vai voltar aqui então para estudar Gênesis capítulo 3. O curioso é que no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus cria todas as coisas. Deus é o protagonista do capítulo 1 e 2. Mas no capítulo 3, o protagonista é a guardiã do jardim e da árvore. Aqui no meu livro, no volume 1, o capítulo 2, Dualismo Divino, eu vou colocar isso de forma fictícia, mas com embasamento nessas informações que nós estamos estudando, de que a serpente ela exerce um protagonismo. O capítulo 3 é sobre ela. O capítulo 3 abre falando sobre ela, apresentando ela como dos animais que Deus criou, ela era o mais importante, o mais perfeito, com mais capacidade, intelecto, sabedoria. E aí vai mostrar como ela tem ali uma decadência, uma destituição do seu posto, um rebaixamento, tá? Então é interessante notar que o capítulo 3 traz a serpente como protagonista, mas deixa claro que ela é um animal. Então olha desde o começo aí. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Primeiro ponto, a serpente não pode ser o diabo Satanás, porque o texto começa dizendo literalmente com todas as palavras que a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que Deus criou. Aqui ela é colocada no grupo de animais criados por Deus. Então não é Satanás. Isso, gente, é a compreensão básica do texto que está dizendo, tá? Aí vai dizer, a serpente era mais astuta. Astuto é uma qualidade, é um atributo positivo. É aqui arum, astuto, sensato, diligente, prudente, sábio, sagaz. Tudo isso é bom. São predicados positivos. Tá? Aqui está dizendo, olha, de tudo que todos os animais do campo que Deus criou, a serpente destacava, estava acima de todos eles. Aí vai dizer, e essa disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Aí vem um segundo ponto, mas essa serpente falava? Flávio Josefo, no livro a História dos Hebreus, aqui atrás, vai dizer que quando o homem ou a mulher passavam próximos da árvore do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, como essa árvore era de responsabilidade da serpente de guardá-la, era normal que a serpente conversasse com os homens, né, o homem e a mulher, e eles não estranhassem porque isso era comum. Alguns rabinos mais ortodoxos vão dizer na cultura judaica que há uma compreensão e um consenso entre eles que antes da queda, antes desse pecado do capítulo 3, os outros animais conversavam e falavam com Adão e com Eva. Então eles não estranhavam o fato de o animal ter falado com eles. Tá? É uma compreensão judaica. A gente não consegue provar isso biblicamente, mas é uma compreensão deles. Tá? Até porque a cultura deles é a história deles. A Bíblia não necessariamente vai explicar cada pormenor daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Tá? Como, por exemplo, o fato de a Bíblia não mencionar a criação e a origem do povo chinês não quer dizer que eles não existam só porque a Bíblia não fala. A Bíblia tem um foco e um propósito, tá bom? É como você lê algum livro da nossa cultura brasileira, onde ele vai falar, por exemplo, então Maria precisou ir ao banheiro. Não é necessário que o livro explique. Maria precisou ir ao banheiro, sabendo que banheiro é um lugar onde as pessoas vão para fazer suas necessidades ou para se banhar. Não precisa dessa explicação, porque dentro da cultura do escritor e do leitor, aquilo já é entendido. Então, quando alguns vão criticar a Bíblia dizendo que ela não se dá o trabalho de explicar por que a serpente falava, é porque no subentendido de quem escreve e quem lê esse texto, principalmente naquela época, isso era absolutamente normal, não causava estranheza alguma. Tá bom? Então a gente precisa ter esse entendimento, tá? Eu vou mais uma vez indicar o livro do Paulo Wong, que cadê ele? Deus falou na língua dos homens, cadê ele? Deve estar aqui embaixo. E esse livro aqui, ó. E Deus falou na língua dos homens, mostrando que Deus comunicou com os homens de uma maneira que eles entendiam e não trazia dúvidas. Então, para as pessoas que leram o Gênesis no período que foi escrito,
não havia nenhum tipo de confusão ou estranheza em dizer que um animal falava, porque isso era da compreensão comum deles. Aí esses rabinos mais conservadores ali, eles vão dizer que após a queda, essa condição foi retirada dos animais, tá? Como várias outras condições que vão se modificar. E aí você vê que existem duas árvores plantadas no Jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto que lá em Apocalipse 21 e 22, a única árvore que vai estar lá novamente é a árvore da vida. A do conhecimento do bem e do mal, ela foi aniquilada por causa dessa situação de Gênesis 3. E aí a gente olha, tendo essa ideia de que os antigos acreditavam que a serpente era a guardadora da árvore, e você vê que tem isso em outras culturas, né? Eu mostrei gravuras aqui, por exemplo, de Adapa, ele está indo para juízo diante dos Anunnakis, mas o guardião da árvore do fruto que ele comeu está junto ali para participar do julgamento, que é a serpente com patas e com asas. Você tem a mitologia nórdica, a Yggdrasil, ela guarda a árvore, você tem na mitologia nórdica, a Yggdrasil, que é a árvore da vida, é guardada pela serpente de Jormungandr. Você tem uma gravura que eu mostrei aqui de uma árvore da vida guardada por uma serpente, que é ferida ali por uma lebre. Então, você tem essa cultura de entender que havia um jardim dos deuses no período do início da humanidade, onde uma serpente era guardadora de uma árvore que tinha algo que só pertencia aos deuses, isso é muito comum. Tá? A gente precisa entender que a Bíblia faz parte de todo o entendimento e um contexto e uma mentalidade que regiam a Mesopotâmia e o Antigo Oriente Próximo. A gente não pode cometer esse terrível erro anacrônico de querer colocar a Bíblia dentro dos moldes e dos padrões da nossa compreensão ocidental e contemporânea. Isso é muito errado, isso é muito fora do propósito ao qual o texto foi originalmente escrito e foi lido e compreendido por aquelas pessoas, tá bom? Continuando aqui, então, a serpente então vai dizer para Eva, né, o que Deus disse? Que se vocês comerem dessa árvore vocês vão morrer? Certamente vocês não vão morrer, tá? Porque aí ela vai dizer aqui, verso 5, porque Deus sabe no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí a mulher vai olhar para a árvore e fala assim, rapaz, quer saber? Essa árvore é boa mesmo. E aí ela toma daquele fruto, ela come ele e oferece para o seu marido que come. Após o homem comer, aí caem as escamas dos olhos, tá? Aí pergunta que eu faço a você, a serpente ela mentiu dizendo que se eles comessem daquela árvore certamente morreriam? A serpente mentiu para Eva, ela comeu do fruto e não morreu. Deus mentiu para Eva porque ela comeu e não morreu, como ele disse. Só que esse morreu é passar a ser mortal, eles se tornariam mortais. Tanto que, olha, a própria palavra mortal, ela precisa de uma compreensão e de um alocamento correto dentro da frase. Porque se você pergunta, fala, você é mortal ou imortal? Eu sou mortal. Aquela ferida, ela é mortal ou ela é uma ferida superficial? Percebe como mortal tem conotações diferentes? Mortal é todo aquele que pode morrer, aquele que não é imortal. Nós, seres humanos, somos seres mortais, quer dizer que um dia a gente morre. Uma ferida mortal quer dizer que aquela ferida foi feita e levou a pessoa a óbito. Então, o próprio mortal tem que ser colocado dentro do seu contexto. Tá? Então, o que Deus está dizendo ali, ó, certamente quando vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, passarão a ser mortais. Que de fato é o que acontece. E aí a gente precisa entender as consequências, e aí você entende que essa serpente ela é de fato um animal, porque quando Deus ele vai começar a punir, aí você sabe, né, a mulher é punida em sentir dor no parto, ela estaria agora submetida ao desejo e à vontade de seu marido, ela não tomaria decisões por conta própria, mas sem consultar o seu marido, como era antes. Aí tem a questão da inimizade, mas eu quero focar aqui, quero focar no texto que está em vermelho ali, porque o Senhor Deus vai dizer para a serpente, né? Eva vai dizer assim, a serpente me enganou e eu comi. Aí Deus vai chegar para a serpente, como você tem essa ideia de que ela provavelmente era guardadora do jardim, especialmente daquela árvore do conhecimento do bem e do mal especificamente, Deus disse para a serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Lembra lá no versículo 1?
Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aqui é como ela é apresentada. Lembra que esse capítulo aqui, ela é a protagonista. Ela é apresentada como mais astuta que todos os animais do campo que Deus criou. Olha como é que ela é punida primeiro por Deus. Porque você fez isso, maldita será mais do que toda a fera e todos os animais do campo. Vê um rebaixamento? A serpente é apresentada como o maior, o melhor de todos os animais que Deus criou. Primeira coisa que Deus fala, a partir de agora você é maldita mais do que todos os animais que eu criei. Há um rebaixamento, você vai ser o mais vil dos animais. Você era o top dos animais, agora você é o mais vil deles. De tudo que eu criei, você agora é o mais decadente. Então aqui tem um rebaixamento de posto. Você vê que o texto conversa com o próprio texto. Há um contraponto do verso 1 para esse verso de número 14. Sobre o teu ventre andarás. Então quer dizer que não andava até esse momento. A partir de agora vai andar sobre o ventre. Então ela foi o quê? Destituída de patas, segundo a compreensão. Pó comerás todos os dias da tua vida. Aí tem o porém inimizade entre ti e a tua semente, e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e ferirás o calcanhar. Então, primeira coisa, ela passa a ser o mais maldito de todos os animais. Então antes não era. Era o melhor de todos, como diz o verso 1. Você vai começar a andar sobre o teu ventre a partir de agora. Então não andava. Aí você entende por que as culturas antigas, né? Você tem Tiamat, a guardiã lá do jardim de Adapá, porque elas eram serpentes com patas e com asas. Tá? E aí você vai comer pó todos os dias da tua vida. Só que peraí, você olha para uma cobra no dia de hoje, e cobra e serpente são coisas diferentes, tá? A gente já vai falar sobre isso. Alguém aí que cria cobra, sei lá, né? Vamos colocar zoológico, ou algum criador mesmo, alimenta a serpente com pó? Você pega, coloca um pote de ração com pó para ela comer para sobreviver? Ah, mas isso é uma figura de linguagem para dizer que ela vai estar na altura do chão. Para isso aqui eu já tenho andar sobre o ventre. Pode ser uma figura de linguagem para ela andar com a cabeça no chão? Pode ser também. Só que também tem uma outra figura de linguagem que a gente tem uma outra figura de linguagem que a gente tem, especialmente no texto de Jó, que vai falar sobre essa figura de linguagem comparativa de você ter a sua boca cheia de pó, é permanecer em silêncio. O texto de Jó e o texto de Lamentações de Jeremias vai trazer essa ideia de que quando você quer se permanecer em silêncio, se guardar em silêncio, você enche a tua boca de pó, você coloca a tua boca sobre o pó, para que a tua boca esteja cheia e você não possa falar. A minha falecida avó, ela usava uma figura de linguagem que ela falava para quando fosse para a gente ficar quieto, que a gente estava falando demais, ela já dizia, menina, enche a boca d'água e fica quieto. Aí seria mais ou menos essa mesma fala no Oriente Médio, mas aí com pó, né? Será que é porque eles têm escassez de água? Talvez seja. Então veja que aqui a gente pode entender que essa serpente, que era ali possivelmente a guardadora da árvore do conhecimento do bem e do mal, é rebaixada de Deus como o pior dos animais a partir de agora. Ela vai começar a andar sobre a barriga dela, ela não tem mais patas ou asas, então aquele ditado, é por isso que Deus não deu asa para cobra, já cai por terra, né? Porque antes tinha. E aí ela vai ficar muda. Ela falava, mas a partir de agora não fala mais. Tá? Então a gente tem essa primeira compreensão. E aí veja que quando Deus expulsa o homem e a mulher do jardim, a gente não vê referência dizendo que ele expulsa a serpente. O que ele coloca ali para guardar, para eles não voltarem? Querubins no portão do jardim do Éden. E aí lá no final eu vou falar sobre essa questão dos querubins aqui, porque tem um certo sentido nisso. Tá? Agora você nota que é interessante, você tem o homem, a mulher e a serpente envolvidos nesse caso do fruto. A serpente é aquela que argumenta com a mulher é aquela que dá ouvidos à serpente e ela acaba comendo e dando fruto para o seu marido comer também. Quando Deus chega para Eva e para Adão, Deus pergunta, por que fizeste isso? Por que fizeste isso? Para a serpente, ele não pergunta e não dá a possibilidade dela responder. Deus ele chega e fala para Eva, por que fizeste isso? Ah, a serpente me enganou e eu comi. Aí Deus não pergunta para a serpente por que ela fez aquilo. O que dá a entender que não tem nenhuma resposta que a serpente possa dar que seja justificável para Deus, porque a função dela era o quê? Guardar aquela árvore e ser uma ajudadora ali no jardim.
Porque quando Eva fala, a serpente me enganou e eu comi, Deus não quer nem conversa com a serpente, ele não pergunta e não deixa ela falar. Ele chega e fala, porquanto fizeste isso, mais maldita será que todos os animais que eu criei, ou todos os animais do campo. Então veja que a serpente é indesculpável, é injustificável. O que mostra realmente que ela é a protagonista desse capítulo, porque por isso ela é apresentada antes de tudo no verso 1 do capítulo 3, e aqui ela é destituída de aquilo que Deus fez de melhor para aquilo que Deus fez de pior entre os animais do campo. Tá? E aí a gente tem uma compreensão de que então esse animal, que não necessariamente é uma cobra, passaria a ser o tal, tá? Por causa da destituição das patas e das asas. Mas por uma outra compreensão também, que é muito importante, ó, veja que serpente do Gênesis nós entendemos que não era uma cobra, muito menos o próprio diabo. Mas vai trazer uma característica que é sagaz, astuta, prudente, sábia, sensata. Você vê que o próprio Jesus ele vai usar esses atributos como algo positivo que nós temos que copiar e seguir, né? Mateus 10:16 vai dizer assim, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Esse astuto aqui, né, do Arum, ele seja sensato, seja prudente, né, seja equilibrado, diligente, sábio. Então veja que não é uma atribuição ruim. E Jesus vai dizer, olha, sejam prudentes, sejam sensatos, sejam astutos, como são as serpentes, né? Jesus mandaria que a gente copiasse um animal mais maldito do que todos. Jesus fala, existe um atributo bom ali, copie esse atributo, né? E aí você tem o astuto de Gênesis 3:1, que é Arun, e em grego é pronimoi. Tá? Qualquer um dos dois casos, o hebraico ou do grego, essa palavra traz a ideia de astúcia, de sensatez. Né? No grego, pronimoi também serve para prudente, inteligente, atencioso, discreto. Né? Então veja que o contexto aqui, a conotação é positiva. E aí alguns vão dizer assim, mas Apocalipse 12 fala que essa antiga serpente ela enganava todo mundo, por isso que é diabo Satanás. Mas a serpente ela enganou Adão e Eva? Ela não contou uma mentira, porque de fato eles comeram e não morreram, como ela disse que aconteceria, entendeu? Agora pode ver aqui que nós temos alguns indicativos de semelhança. Vai dizer assim, mas ela mentiu. A Eva vai dizer, a serpente me enganou. Só que no que Eva foi enganada? Na verdade, o que a serpente disse para Eva é que ela não morreria se comesse, e isso se cumpriu, então a serpente não mentiu. Em que sentido Eva talvez tenha se sentido enganada? Porque a serpente disse, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí eu imagino que talvez Eva, ela esperasse que ela tivesse algum poder ou algum atributo a mais que ela não tinha antes quando começo do fruto. Só que se você for analisar, Eva é que não pensou. Porque a promessa é, vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Deus é. Vocês serão iguais a Deus. Mas Deus, quando criou o homem, ele disse para a Santíssima Trindade, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ela já era igual a Deus. Aí, vocês serão o quê? Iguais a Deus, ela já era, mas não percebia. Serão conhecedores do bem e do mal. Tudo aquilo que era bom, eles eram conhecedores? É claro, morava no Jardim do Éden, era a perfeição, não precisava esperar a estação própria para comer do fruto, porque não chovia, não tinha estações do ano naquela época. Ela não precisava sentir, se por acaso ela se machucasse ali, se ferisse numa pedra, numa rocha, se cortasse, você tinha ali regeneração imediata. Só que como eles tinham um corpo glorificado antes da queda, provavelmente nem se feriam, tá? E um indicativo que talvez eles pudessem se ferir, mas se curavam instantaneamente, é porque eles constantemente comiam da árvore da vida. Prova disso é que quando eles pecam e passam a ser mortais, pecadores, Deus expulsa eles do jardim porque Deus vai dizer, agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Para que ele não tome da árvore da vida e coma, vamos expulsá-lo para fora do jardim. Deus está fazendo isso aqui para quê? Para preservar o homem e a mulher, porque se eles comem da árvore da vida, eles vão ser imortais, mas imortais agora em condição de pecado. E aí um imortal pecador não pode ser perdoado, então ele está condenado, tal qual o diabo e os anjos.
e mortais pecadores. Não tem preço pago pela vida deles que perdoe o pecado deles. Então a preocupação de Deus é: eles agora são mortais e pecadores. Vamos tirar eles daqui logo, porque se nessa condição eles comerem da árvore da vida como estavam acostumados, vão ser imortais pecadores. Tá? Por isso que só a árvore da vida volta lá em Apocalipse 21 e 22. Tá bom? Agora, para a gente ver essa questão de comparação, não, mas eu ainda acho que a serpente ela é Satanás por causa da comparação. Tem outras comparações, então, que se a gente for analisar é perigoso, né? Por exemplo, Jesus e o diabo compartilham várias e várias semelhanças de figuras aqui. Por exemplo, Jesus é chamado de a serpente de bronze erigida no deserto, em João 3,14. Aí você tem Apocalipse 12,9, o diabo é a antiga serpente. Jesus e o diabo são chamados de estrela da manhã. Jesus é chamado de estrela da manhã em Apocalipse 22,16. E o diabo é chamado de estrela da manhã em Isaías 14,12, por mais que ali seja o rei da Babilônia, tá? Ladrão, Jesus é chamado de ladrão em Mateus 24, 43 e 44, ladrão que vem de repente na noite. O diabo, teoricamente, é chamado de ladrão em João 10,10, por mais que em João 10,10 Jesus está falando de pastores que Israel teve antes de Jesus, que eram ladrões e salteadores. O texto nunca fala do diabo, mas alguns fazem essa analogia. Jesus é chamado de leão da tribo de Judá em Apocalipse 5,5, e o diabo é chamado em 1 Pedro 5,8 de leão que está rugindo ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, se apelido por apelido eu entender que serpente só pode ser diabo, serpente pode ser Jesus também. Estrela da manhã é Jesus e o diabo, ladrão é Jesus e o diabo, leão é Jesus e o diabo. Então, semelhança por semelhança não se justifica, tá bom? Aí eu tinha falado sobre essa questão de poder falar para enganar, né? Para você enganar, você tem que ter capacidade argumentativa. E aí tem aquela questão da boca no pó que eu falei, né? Aí olha que interessante o texto de Lamentações 3, 26 e 29, para entender que provavelmente essa boca no pó da serpente é porque ela ficaria muda perpetuamente, né? Olha o jogo poético, né? Lamentações de Jeremias é um cântico, uma poesia, né? Olha o jogo poético aqui para trazer a mesma ideia em 4 frases diferentes, né? Versículo 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aí ele vai dizer a mesma coisa no verso 27 de outra forma. Bom é para o homem suportar o jugo. O jugo é o peso que você carrega, é um fardo que você carrega. Qual é o fardo que é carregado aqui nesse caso? Ficar perpetuamente em silêncio. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele, o jugo. 29. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Veja que o contexto é, você tem que ter esperança, há um jugo, há um peso sobre você, mas bom é você ficar quietinho enquanto Deus não faz aquilo que tem que fazer. Essa é a ideia dos 4 versículos, 26, 27, 28 e 29. Permanecer suportando o jugo, aguardando Deus fazer, mas em silêncio. Tá bom? Aí a gente tem essa ideia, esse contexto, essa figura de linguagem. O texto de Jó acabou que eu nem trouxe aqui. Mas você tem essa conotação de estar com a sua boca cheia de pó, é estar em silêncio enquanto alguma coisa é feita. Tá, joia? E aí Deus ele tem a serpente, vê que Deus ele se gaba de ter feito Leviatã, né? Mas a serpente, como guardadora da árvore, como o animal mais fabuloso de tudo que Deus criou, a serpente ela não tem só essa conotação negativa. Ela, na verdade, tem até mais conotações positivas. Ela é venerada e cultuada em várias culturas. Nós vamos ver que, inclusive, na judaica, como um ser admirável que sempre assiste diante de uma divindade. Onde você tem acúmulos de serpentes, é porque ali existe algo sagrado, seja o terreno, seja um tesouro, há algo de sagrado próximo de um local onde há muitas serpentes, né? No ocultismo e no esoterismo, inclusive, 2 animais que vão indicar que tem algo sagrado, algo místico, algo sobrenatural naquela região, é a grande presença de serpentes e de gatos. Tá? A serpente, porque é aquela que é atraída pela aura ou pelo espírito do sobrenatural, né? A gente vai ver daqui a pouco essa questão, inclusive, da serpente como serafim. Mas o gato também está nos lugares porque ele tem os olhos que conseguem enxergar o mundo espiritual sem o filtro que há no mundo físico, tá? Isso na cultura egípcia acabou trazendo para culturas posteriores, na maçonaria, no ocultismo, no esoterismo, nos encantamentos e na cultura persa, você tem isso muito forte também, tá bom?
Aí aqui, ó, em vídeos anteriores eu comentei que Deus ele usa símbolos dos povos nos quais o povo de Israel está dominado para se comunicar. No caso do Egito, né, a cultura egípcia, as cobras eram muito respeitadas e cultuadas. Elas representavam seres e divindades que ficavam próximos aos tronos e aposentos reais. Não por acaso você vai ver que os faraós eles têm ali aquele lenço que faz como se fossem as orelhas da Naja do lado deles vindo até o ombro aqui, e na frente da tiara tem a cabeça da Naja para frente também. Tá? Elas eram de fato cultuadas, né? Aí nessa gravura que nós temos aqui, temos 3 imagens. A deusa Apep, né, ou Apófis em grego, ela torna-se depois uma antagonista. Ela era uma grande deusa cultuada, mas é quando ela se rebela contra Ra, porque ela deseja o sol para ela passa a ser uma antagonista. É mais ou menos a mesma ideia que tem ali Leviatã, quando ele sai de criação, que Deus se orgulha no período de Jó, que é antecedente a Abraão, inclusive, para depois lá ser uma grande antagonista, como aparece mais de uma vez no livro de Isaías, tá? Então, ó, o quadro abaixo à esquerda, né? Você vai ver que tem um rapaz egípcio ali, ele está tirando o antídoto da boca da serpente. Né? E ela começa a ser associada à medicina desde o Egito. Então a serpente também é um símbolo de cura. Olha só que coisa legal. Aí você vai ter depois a serpente com asas na parte de cima, em horizontal, é a serpente mítica e voadora, a Pepe. Tá? Veja que nessa representação ela está com asas subindo até onde está o sol. Então é uma serpente com asas. Aí embaixo à direita você tem a deusa Wadjet, que também é uma serpente que protegia os faraós, né? Inclusive essa peça de ouro de Wadjet é encontrada nos tesouros de Tutankhamon quando foi desenterrado. Então a serpente é cultuada no Egito como uma divindade, como algo de bom, de proteção, de cura, de remédio, medicina. Porque a serpente original, a ideia é que ela era guardadora da árvore, assistia diante de Deus, né? Aí aqui você tem selos judaicos. Estes selos judaicos vão mostrar serpentes com asas, algumas até com pares de asas, né? E elas têm os nomes ali, inclusive, de serafim nesses casos aí, né? Veja que você tem aí o selo 273, 274, elas são Yahvé, simbolicamente como um disco solar, assim como Ra, usando uma coroa, né? E ali ela é retratada como um rei, em volta de quem estão os serafins. Essas serpentes em volta do trono do rei são chamadas de serafins no hebraico, tá? Então, uma das formas, um dos sinônimos de serpente em hebraico é serafim. Você vai ter Nahash, que é um animal do campo, né? Que é a raiz da palavra naja, por exemplo. Você tem serafim e você tem Tanim, que seria alguma coisa como dragãozinho ou lagarto voador. Então, uma curiosidade, quando Moisés e Arão estão diante do faraó, e Arão arremessa a vara que se transforma numa serpente que engole as outras serpentes, a palavra ali para serpente é tanim, ou seja, é um pequeno dragão, o que explicaria por que ela devora as outras 2 serpentes dos magos de Faraó. Tá? Então, aqui a gente já viu essa serpente com asas, elas estavam diante do trono de Deus. Isso vai explicar o contexto, por exemplo, de Isaías 6. Tá? Então você tem aqui, por exemplo, ó, cobras venenosas, em hebraico, Hanahash, e aí o Han é um substantivo masculino. Então, além de tudo, é o serpente e não a serpente. E aí você já tem, por exemplo, no livro de Números, capítulo 2, uma cobra, saraf. Então você tem cobra venenosa, Nahash, e uma cobra, saraf. E aqui você tem a representação judaica dela à direita, né? Que esse daí, como é que ele chama? Tem o nome do lado aqui. Agora perdi o nome dele aqui. Mas veja no quadro preto aí. As serpentes aladas, né, com asas, são mencionadas na Bíblia em Isaías 6. Mas em Isaías 6 não são serafins que vão ao redor do trono cantando Santo, Santo, Santo? Pois é, serafim é um sinônimo de serpente que voa, tá? Ela vai aparecer mais uma vez. Então, olha, os seres serpentinos de Isaías 6, eles eram alados e falavam. O que explicaria a serpente do Éden falar e ter perdido as asas e as patas, por isso ia andar sobre o ventre. Tá? Outros textos bíblicos mencionam serafim também, junto com Nehashim. Então, Números 21 é aquele texto que as víboras entram no arraial de Israel quando o povo reclama de comida,
eles picam o povo de Israel, e aí Deus manda Moisés erigir uma serpente de bronze no deserto para o povo ir lá e olhar para a serpente e ser curado. Aquela serpente de bronze que é comparada com Jesus, ali o hebraico é serafim. E aí você entende, Jesus está sendo comparado com um serafim, então, Números 21, para depois, lá no Novo Testamento, ou no Evangelho de João, né? Jesus está sendo comparado com um serafim? Sim, porque assiste diante do trono de Deus, tem acesso à presença e à glória do Pai e adora ele constantemente, né? Veja que os serafins voavam ao redor do trono e cantavam Santo, Santo, Santo. Então tinham asas e falavam, né? Porque para cantar, certo? Aí você tem Deuteronômio 8,14, que vai falar também de Serafim e Nerachim, quando fala de serpente e víbora. E aí você tem aí agora os textos de Isaías 14, 29 e Isaías 36, onde vai dizer que Deus lutava com a serpente voadora Leviatã, uma serpente que ardia em chamas. Alguns vão fazer até uma analogia de um dragão, que além de voar, também soltava fogo e queimava, tá? Que aqui no caso é chamado de Leviatã, que nós já vimos que é uma grande antagonista de Deus, né? Aí é interessante a gente entender que esse termo serpente, a taxonomia, ela foi criada ali nos anos 1700, né? 1735, se não me engano. Ela foi criada nesse período para dividir as classes dos animais. Então, antes de ter sido criado o termo réptil e dividido ele de anfíbio, né, havia uma classe só. Répteis e anfíbios eram todos chamados de serpentes. Você vai ter serpente voadora, você vai ter serpente com espinhos, você vai ter serpente com cauda. Então, tudo isso era chamado de serpente. Aí alguns vão dizer assim, a Bíblia não fala, por exemplo, de dinossauro. A palavra dinossauro, que é lagarto terrível, Deinosaurus no grego, foi criada em 1841. Então a Bíblia não vai falar sobre dinossauros, porque quando ela foi escrita, ela não conhecia esse termo não era usado, não existia esse termo dinossauro. Agora, quando você vê grandes animais, grandes serpentes marinhas, grandes serpentes aladas, répteis voadores, bestas feras, você pode entender que nessas classes aí podem perfeitamente estar inseridos os dinossauros. O texto de Números 21, do verso 5 ao verso 9, vai trazer aqui serpentes ardentes que picaram o povo, que é Nahash. E quando no verso 8 Deus manda Moisés fazer uma serpente ardente de bronze e colocar sobre um estandarte, o texto aqui é serafim, tá? Que depois foi cultuada e adorada e chamada de Neustã pelo povo de Israel. Depois o rei Ezequias lá na frente vai destruir Neustã, porque o povo estava usando como amuleto de cura essa serpente de bronze sobre um estandarte, tá? Aí nós vimos também um texto de Isaías, né, 27, Isaías 39, Isaías 27, que vai dizer que o Senhor luta contra Leviatã, uma grande serpente voadora. Olha que interessante Isaías 27, 1. Naquele dia o Senhor castigará com sua espada dolorosa, grande e forte, o Leviatã, a serpente penetrante, sim, o Leviatã, a serpente tortuosa. Ele matará o dragão que está no mar. Leviatã aqui, então, veja que do hebraico Leviatã é, de acordo com o dicionário Strong, um animal coroado, uma serpente e um dragão, e um dos nomes usados para a Babilônia. Aí essa serpente tortuosa, ela é serafim em hebraico. Então Deus matará o grande serafim, o dragão, o Leviatã. Então veja que serpente acaba tendo o sinônimo serafim dependendo do contexto e a quem o texto se refere, tá? Leviatã, inclusive, dentro do mito judaico, você vai ter depois em Apocalipse 13 a representação das duas bestas que governam toda a criação. Você vai ter uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. Isso é uma referência direta ao livro de Jó, onde você tem a besta que emerge da terra, que é Behemoth, e a besta que emerge do mar, que é Leviatã. Aqui você tem as ilustrações do Apocalipse do artista William Blake. Você deve conhecer esse quadro à direita, que é o Dragão Vermelho. Inclusive tem o filme, né, o Dragão Vermelho, onde lá o serial killer ele acaba tendo contato com esse quadro, ele tatua nas costas, depois ele come a pintura lá e tudo mais, para querer os poderes do Dragão Vermelho e se transformar, né? Aí tem a mulher vestida de sol aqui embaixo. Mas o William Blake ele tem ali uma série de pinturas ilustrando o Apocalipse.
À esquerda você tem em cima o Behemoth, que é a besta que emerge da terra de Apocalipse 13, e abaixo o Leviatã, que é a besta que emerge do mar também de Apocalipse 13. E à direita é o dragão vermelho e a mulher vestida de sol de Apocalipse 12. Tá? Então você tem essas ligações, você tem ali a representação das bestas, né, dos animais que governam toda a criação de Deus. Aí nós temos uma gravura medieval bem posterior, né, que vai trazer ali um guardião com coroa, com asas e com corpo de serpente servindo o fruto para Eva. E aí a gente tem essa imagem medieval, uma ilustração do Jardim do Éden. E você tem três frases ali, né? A primeira frase de cima está em latim, né? Que é o Opabolos mirem adaptem frentem, né? E no topo está em alemão, que quer dizer o diabo enganou a mulher através de uma serpente. Então, ou seja, o diabo ele usou uma serpente para chegar até a mulher. Então não é o próprio diabo. A serpente foi um agente do diabo. O que será que o diabo falou com a serpente para convencer ela? Aqui no livro, no capítulo 2, eu tenho uma ideia do que seja e eu conto isso de forma fictícia, explicando o que eu acredito que tenha sido o que o diabo usou para poder convencer a serpente a fazer Eva e Adão caírem no engano, tá? E aí você tem embaixo a frase embaixo do desenho que está em latim, né, dizendo ela não sentirá enfermidades ou doenças sem gemidos. É quando Deus fala, você agora vai passar a conceber tendo dores, né? Você antes não tinha, você vai passar a ter dores. E aqui é a punição dela, tá? Essa gravura aqui do período medieval da tentação de Eva no jardim, segundo algumas ilustrações. Veja que essa compreensão do período medieval ainda era de que a serpente ela tinha ali braços, no caso, né, tinha asas, e ela era a guardiã da árvore, e ela se faz valer disso, sendo usada pelo diabo para fazer Eva cair no engano. Então essa zoomorfia de o diabo se transformando em serpente, isso não existe, tá? Porque não faz sentido Deus punir um animal na sua estrutura física se ele estava possuído ou se ele era outro ser que era o diabo, tá bom? Então, quando você olha para Deus colocando ela no mesmo grupo de animais, no versículo 1, rebaixando ela no versículo 14 e mudando a sua estrutura física, óssea e tudo mais, não faz sentido entender que ela era o diabo Satanás. Lembrando que a serpente, primeiro do que qualquer coisa, simbolizava a saúde, a cura, a medicina, né? Aqui você tem Esculápio, que o mito vai dizer que Esculápio ele curava as pessoas, ele era um médico, ali um doutor. E aí uma parte da tradição, ela tem variantes, né? Vai dizer que uma serpente ela pica Esculápio, ele não morre do veneno dela. Aquela serpente entende que Esculápio então seria talvez divino, e ela se enrola no cajado dele e começa a acompanhar ele para cima e para baixo, em respeito por um homem que venceu a morte o seu veneno. E aí tem o mito egípcio, né, que eles extraíam o veneno das próprias serpentes, e aí tem a versão grega que seria Esculápio, a partir de então começa a usar da essência da própria serpente para fazer antídotos. Tanto virou um símbolo da medicina, que você tem essas representações da deusa Higieia, e aí Higieia também está relacionado, por exemplo, à higiene, que antigamente higiene e medicina eram correlacionadas. E aí você tem aqui algumas representações, né, da serpente nos símbolos que representam medicina e higiene. Inclusive o bastão de Esculápio e o caduceu de Hermes aqui também, né? Virou um símbolo da medicina, o cajado aqui de Esculápio com a serpente enrolada, que tornou-se o símbolo da OMS, a Organização Mundial de Saúde. E aí, para a gente finalizar, eu queria deixar só uma pulga atrás da orelha de você que me assiste, porque nós temos a representatividade da criação. Você viu na gravura sobre Behemoth e Leviatã que Deus ele usa ali a criatura que representa toda a sua criação em determinado reino. Quando Deus vai criar os seres viventes, que você vê ali em Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, a posição dos acampamentos de Israel em Números capítulo 2, você percebe que Deus ele coloca a representação de cada criatura para um grupo específico ao qual ela é como se fosse ali a capitã. Isso vem também quando Jacó abençoa cada um dos seus 12 filhos, né? Ele vai falar que Dan era a serpente no encalço dos seus irmãos, que Judá era um leãozinho,
Ele vai falar ali, acho que de Efraim, que era como um boi que trabalhava no campo incansavelmente, se não me engano é isso, né? Rúben, que era dos homens mais prudentes, aquela coisa toda. Mas vamos observar como que Deus ele escolhe representantes de partes da sua criação para estarem, por exemplo, no seu trono. E aí você tem Ezequiel capítulo 1, que tem os seres viventes, né, que é um corpo com 4 cabeças, que era homem, águia, touro e leão, ou alguns vão dizer que em vez de touro é boi, enfim. Apocalipse 4, você tem 4 seres viventes, né, cada um tem o seu corpo próprio e a sua cabeça exclusiva. Né? Um ser vivente tem cabeça de leão, o outro de boi ou de touro, o outro de homem e o outro de águia. E aí, quando você parte para um lado não muito bacana ali, que é o ocultismo, né? Você parte para o misticismo propriamente dito ali, dentro tanto da Wicca quanto da maçonaria, quando você vai entrar ali na mitologia persa, e até a cabala negativa, né? A cabala inversa, que é o ocultismo judaico ali do encantamento do lado negro da força Jedi, né? Você tem uma compreensão mística que vai trazer a representatividade dos seres viventes e dos querubins. E aí olha que interessante a compreensão que eles têm dentro do ocultismo, que quando Deus ele escolhe seres para representar a sua criação, Deus ele vai escolher um que representa você vai ter ali o homem, ele está no centro da criação de Deus, por isso que um dos seres viventes tem cabeça de homem, um dos querubins tem rosto de homem, e aí ele é o centro da criação, ele governa tudo que Deus criou, conforme está lá em Gênesis no final do capítulo 1 e também lembrado no capítulo 2. O homem é o centro da criação, ele governa toda a criação, ele está no centro. Por isso, uma das cabeças dos seres viventes é de homem. Aí você tem um animal que governa os animais domésticos, os animais do campo, os animais para o trabalho, que é o boi ou o touro. Do outro lado, você tem ali o leão, que é o que governa os animais selvagens, os animais ali ferozes, os animais da luta, os animais que são os predadores, né, que governam sobre outros animais. Você tem o que governa os ares, que é a águia. E aí você tem ali uma mudança histórica, porque Dan ele recebe a bênção de Jacó, que ele seria uma serpente ao encalço dos seus irmãos pelo caminho. Só que Dan, historicamente, depois ele abandona a fé. Tanto que a tribo de Dan não aparece lá em Apocalipse, no capítulo de número 10, se não me engano. 14. Apocalipse, capítulo de número 14, quando você tem os 144 mil, são 12 mil de cada tribo. A tribo de Dan não aparece lá. O que mostra que a apostasia deles ao longo da história de Israel faz com que eles não tenham parte na herança na eternidade. Quando Dan recebe essa bênção de Jacó, que ele seria como uma serpente, e aí ele vai para o norte e começa a se afastar junto com a sua tribo dos outros irmãos e não seguir os caminhos de Deus, um dos seus descendentes, Aiezer, ele acaba com esse estigma da serpente, né, que ficou ali como persona não grata, e ele muda o estandarte do norte de serpente para águia, que é a batedora ou predadora de serpentes. E ali você tem o quê? Então você, em vez de ter no norte ali a serpente de Dan, você passa a ter a águia, que é aquela que governa sobre os céus. A literatura bíblica sempre vai trazer a águia como aquela que governa os céus, né? Você tem várias referências a isso na Bíblia Sagrada. O Salmo 91, inclusive, Deus se coloca como uma águia cuidando dos seus filhotes, né? E aí você tem qual parte da criação que não é representada nos 4 seres viventes? A que foi destituída, que é a serpente. Nos seres viventes você tem o homem, que é o centro da criação, é o que está no meio da gravura. Você tem o leão, que representa os animais ferozes e selvagens, o boi ou o touro, que representa os animais do campo e domésticos, e a águia, que representa os animais dos ares. Quem representa os aquáticos? Aí essa parte do esoterismo, do misticismo, do ocultismo, a Wicca, a cabala negativa, vai dizer que ali talvez Satanás fosse o querubim que foi destituído, porque querubim e ser vivente, eles vão compreender a mesma figura, a mesma personagem, segundo a literatura bíblica do Antigo Testamento, especialmente naquele período babilônico ali, tá? Que o querubim era um animal híbrido, que tinha partes de touro, de leão, de águia e de homem, assim como os 4 seres viventes, tá? O querubim, inclusive, era chamado de Lamassu, ou querube,
que é como os monarcas persas, babilônicos, enfim, se autoproclamavam querubins, o que explicaria o rei de Tiro em Ezequiel 28, Deus dizer, você era o querubim ungido, você dizia que você era o auge da criação, você governava sobre homens e animais, tá? Então existe um lado do ocultismo e do esoterismo aí que vai dizer que há um querubim que foi destituído, que seria essa ideia de Ezequiel 28, que seria um querubim que teria ali a sua aparência serpente, tá? Que seria uma outra classe reptiliana. Isso é. E aí alguns vão dizer que não se teria sido talvez habitual. É o querubim para destituir. E aí na criação, os quatro seres viventes, que deveriam ser cinco, né? Que podem ser uns para 100 mil, você não tem representante da criação daquele que está no mar. Lembrando que você pode aí me seguir nas minhas redes sociais, você aí que ainda não me segue meu Instagram ou meu TikTok, para receber aí shorts e conteúdos, tá? Você que é novo por aqui, lembre-se de clicar no curtir, tá bom? Você que não é inscrito aí, se inscreva. Se você já é inscrito, não clica, por favor, porque tem hora que eu vejo que aumenta e diminui direto o número de inscritos. Acho que alguém fica clicando e voltando lá, tá? Ativa as notificações para receber mais conteúdos como esses. Lembrando dos meus livros do Metanoia. Algumas coisas do que eu falei hoje nesse vídeo aqui estão nesses livros, principalmente no primeiro, tá bom? Os links para adquirir esses livros pela Wiclap ou pela Amazon, se você preferir, estão na descrição do vídeo e eles entregam bonitinho aí na sua casa, na embalagem bem arrumadinha, com plástico bolha, tudo certinho. O livro é impresso, tá? Não é digital e não é PDF. Você clica nos links aí e adquire o seu livro. Espero que você tenha gostado desse vídeo, está muito interessante. É um assunto que eu gosto bastante, tem muito lado B da compreensão das mitologias e do pensamento do Antigo Oriente Próximo. Se você gostou, eu recomendo que você envie ele aí para algum dos seus amigos, envia para quem você quiser que possa se interessar por esse assunto. E eu espero ver você aqui no nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus.